Em verdade, verdade vos digo. Marcos, capítulo 4. Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, grande multidão se ajuntou ao seu redor. Então, ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas, como esta. Ouçam! Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Perguntaram-lhes qual era o significado das parábolas. Ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Então, Jesus disse: se vocês não entendem o significado dessa parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e as toma dele. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Em seguida, Jesus lhes perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sob um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal, de onde sua luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então acrescentou: prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais lhe será dado, mas do que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e, por fim,
o cereal amadurece. E, assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus disse ainda: como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinham condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer! O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhes obedecem.